Esperamos que esteja bastante animado, pois hoje aprenderemos a utilizar outros tipos de gráficos, adquirindo ainda mais conhecimentos no assunto. Como deve se lembrar, aprendeu como utilizar os Não enche a gráficos tela? para representar os dados de uma planilha da melhor forma possível. O primeiro que conheceu foi o de colunas, Não tá exibindo os atrapalhando não, pode trimestres de pintar um aqui, ano de ó. uma tabela de vendedores. Depois, alterou para o de barras, pois ambos possuem a mesma finalidade. Porque depois você faz a anotação, né? Você só presta Depois atenção na utilizou o aula. gráfico de linhas para indicar valores individuais dos candidatos de uma pesquisa eleitoral, mostrando assim a variação entre eles. Como o gráfico que mostrava a porcentagem das cidades mais visitadas do Brasil não estava representando adequadamente os dados, foi preciso alterá-lo, utilizando então o tipo pizza. Com as informações de um controle de filiais, aprendeu a utilizar dois tipos de gráficos de área, ou seja, o área 3D e o área 3D empilhada. Por fim, como era necessário usar mais de um gráfico para representar os dados de uma planilha de estatísticas de vendas mensais de uma empresa, utilizou o de combinação. Dessa forma, relembramos todos os conceitos vistos em nosso encontro anterior. Então vamos agora conhecer o conteúdo que aprenderemos nessa aula. Não. Começaremos por uma tabela que diz respeito ao uso de agrotóxico, na qual usaremos o gráfico de dispersão para exibir seus valores, reforçando esse mesmo conceito com a planilha de estatística Basquete. Depois, usaremos o gráfico de ações para mostrar como foi a variação dos valores durante um determinado período de tempo. Em seguida, representaremos as informações relacionadas à umidade do ar através de um gráfico de superfície, aprendendo como ele se comporta. Além disso, adicionará um gráfico de radar para exibir os dados da tabela investimento dos países, alterando alguns valores para se aprofundar ainda mais em como trabalhar com esse recurso. Por fim, conhecerá o gráfico de bolhas, o qual exibirá porcentagens de vendas da marca de um produto e aprenderá a adicionar e remover elementos com o intuito de tornar a leitura dele ainda melhor. Para isso, como já estamos no Excel, de acordo com os seus conhecimentos, abra o arquivo Gráficos 2. Dessa forma, a planilha Uso de Agrotóxico é apresentada e, para conhecermos melhor, vamos ver como ela foi elaborada. Após a aplicação de 100 mil litros de agrotóxicos, ainda foram encontrados 90 focos de pragas. Depois foram aplicados mais 100 mil litros, totalizando 200 mil e ainda restaram 82 pontos. Isso sucessivamente até usar um total de 700 mil litros para eliminar de vez toda a praga. Agora repare que só de olharmos para a planilha, não sabemos exatamente a representação que ela precisa nos passar. Sendo que o que precisamos mostrar é como foi a etapa de eliminação das pragas do início ao fim visualmente, combinando esses valores em pontos de dados únicos, exibindo-os em seus devidos intervalos. Precisamos então de um gráfico que mostre a gradatividade do uso de agrotóxico para a quantidade de focos, ou seja, o de dispersão. Antes de escolhermos um dos tipos de gráficos, vamos entender melhor como eles representam os valores. Bom, eles
Eles são usados para exibir as relações entre valores numéricos na horizontal e vertical, mostrando o ponto de intersecção entre eles. Em outras palavras, mostram um ponto em que há a combinação dos valores pelos eixos x e y. E para visualizar as subcategorias com a célula A1 já selecionada, clique em Inserir e depois clique em Inserir gráfico de dispersão. Em nosso caso, usaremos a primeira opção, ou seja, o gráfico de dispersão. Sabendo disso, clique sobre ele. Antes de darmos continuidade, vamos ajustar esse gráfico. Para isso, clique e arraste sobre os locais indicados. Muito bem, de acordo com o que está sendo mostrado, através do pontilhado, relacionamos a quantidade de agrotóxico com os focos de pragas. Ou seja, sabemos, por exemplo, que com 300 mil litros de agrotóxico eliminamos cerca de 30 focos de praga, restando por volta de 70. Assim, entendemos que o gráfico cria um ponto de interseção entre os valores, no caso, os litros de agrotóxico e os focos de pragas. Para ter um melhor entendimento, veja que utilizando 600 mil litros de agrotóxico, ainda restarão pouco menos de 20 pontos de pragas. Continuando, apenas para que possamos conhecer as demais subcategorias desse tipo de gráfico, vamos alterá-lo. Para isso, como já estamos na guia Design, clique em Alterar tipo de gráfico. Aqui modificaremos esse que adicionamos à planilha pelo dispersão com linhas retas e marcadores, o qual possui as mesmas características do que acabamos de usar, porém tem uma linha ligando os pontos. E para que possamos compreender melhor, clique sobre ele e confirme em OK. Como podemos visualizar, a única alteração feita foi a adição de uma linha que acompanha a progressão dos dados. Lembrando que esse tipo de gráfico é mais apropriado para quando temos dados irregulares, que ficam espalhados. Pois assim podemos facilmente acompanhar a trajetória dos valores sem nos perder. Continuando, para reforçarmos esse conceito, veremos agora outra situação em que o gráfico auxilia na representação dos dados. E para que possamos visualizar essa planilha, clique sobre o local indicado. Aqui podemos ver que na primeira coluna possui o nome dos jogadores de basquete e a segunda a média de pontos de cada um. A terceira coluna apresenta os minutos que foram jogados por cada um dos jogadores. Dessa forma, temos as melhores atuações, se foram os jogadores que permaneceram mais tempo ou menos tempo em jogo. O que faremos aqui será representar graficamente esses valores, então usaremos um gráfico do tipo colunas. Sabendo disso, vá até a guia Inserir e clique sobre o tipo de gráfico mencionado. Depois, dentre as opções apresentadas, escolha Colunas Agrupadas. Assim, o gráfico foi adicionado à planilha, porém, não conseguimos realizar uma leitura visual apropriada desses dados. Então vamos usar um outro gráfico, pois, como sabemos, a leitura dos dados devem ser transmitidas de forma clara e rápida. Sendo assim, primeiramente escolha a opção Alterar tipo de gráfico. Na janela que se abre, clique sobre a categoria Pizza e como a opção Pizza já está selecionada, apenas clique em OK.
Dessa forma, os dados foram todos misturados, criando fatias do total das duas colunas da tabela. Em outras palavras, esse gráfico não consegue representar esses dados, não é mesmo? Isso nos faz compreender que quando inserimos um gráfico que não é adequado para representar certos tipos de dados, em vez de conseguirmos um melhor entendimento por parte de quem o analisa, faremos com que os dados sejam mal entendidos. Ou até pior, compreendidos erroneamente, o que poderia causar um grande transtorno. Sendo assim, vamos mudar esse gráfico. Portanto, primeiramente, clique sobre o botão Alterar tipo de gráfico. Agora clique na categoria X, Y, Dispersão. Dentre as duas opções mostradas abaixo, escolha a segunda e confirme clicando em OK. Antes de analisarmos os dados no gráfico, clique e arraste-o para o local indicado para que possamos desobstruir os dados da tabela. Perfeito. Nesse gráfico, temos do lado esquerdo, ou seja, no eixo Y, a terceira coluna da tabela. Já na horizontal, temos a média de pontos, dados que estão na segunda coluna. Os pontilhados no gráfico mostram a estatística do jogo, em que cerca de 10 minutos foram marcados uma média de 25 a 30 pontos. Outro dado que também já era de se esperar é que quanto mais minutos jogados, maior foi a pontuação, que por sua vez foi entre 30 e 35 pontos, em uma média de 15 e 20 minutos. Veja. Agora que aprendemos como ler e interpretar os dados desse gráfico de dispersão, vamos conhecer outra planilha e analisar os seus valores. Para isso, clique na planilha Ações. Com uma rápida análise nela, vemos que é utilizada para controlar algumas ações da Bolsa de Valores. Sendo que a coluna Abertura é o valor investido inicialmente pelo comprador das ações da empresa. Já a coluna Baixa mostra um menor valor durante as transações, e o fechamento mostra o valor final, ou seja, o valor obtido. Para representar esses dados, escolheremos então um gráfico do tipo estoque, superfície ou radar. Sendo assim, clique primeiramente no menu Inserir e no grupo Gráficos clique sobre o botão Mostrado. Dentre as opções apresentadas, escolha Contorno da subcategoria Superfície. Bom, não ficou muito fácil interpretar o gráfico, ou melhor, não temos clareza para afirmar nada sobre esses valores. Sendo que não possuímos colunas laterais e nem inferiores com os dados para nos basear. Como não podemos exibir ao público um gráfico desses para representar os valores, vamos alterá-lo. Para isso, com o gráfico selecionado, no menu Design, clique em Alterar tipo de gráfico. Dentre tantas opções disponíveis, precisamos de uma que exiba exatamente como foi a trajetória da Bolsa de Valores, ou seja, o gráfico precisa mostrar o ponto alto, baixo e o fechamento dos investimentos, além do valor de abertura. Tornando a leitura mais fácil por conter todos os dados dispostos no gráfico de forma simples, correto? Para isso, usaremos um tipo de gráfico que foi desenvolvido exatamente para representar dados em situações como essa. Estamos falando do gráfico de ações, e para entendermos melhor, clique sobre ele.
Como o seu próprio nome sugere, é usado para ilustrar variações de preços de ações financeiras.